Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 32 minutos. Vamos para aquela outra palavra, né? Porque aqui na Rádio Tamandaré é assim, palavra direto, é louvor, é adoração. E a gente vai se alegrando na terra, agradecendo ao Rei pelo alimento diário que a gente precisa ter para continuar sentindo a presença de Deus até o dia da volta de Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja, e a gente vai se alegrar muito, hein? Saudação hoje, essa mensagem de reflexão que o Senhor nos traz nesta manhã, ainda de segunda-feira. Eu estava preparando algo que eu já havia estudado ontem, ainda no final do dia, era mais ou menos umas 17 horas, porque gosto muito de preparar sempre antes a palavra. Mas chegando aqui, o Senhor mudou tudo. Então, vamos para o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em algumas traduções diz: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa passagem fala sobre a sorte, parece ser a mesma para todos. Eu estava a meditar na palavra de Deus, e quando o Senhor nos leva a falar o que Ele quer, por não haver estudo, a gente às vezes fica meio preocupado com o que vai trazer para a igreja, mas o Senhor, Ele nos dirige. O óleo sobre a cabeça, ou ungir a cabeça na Bíblia, significa consagração, proteção, bênçãos divinas da parte do Senhor. Representa a presença de Deus, o seu favor sobre a pessoa ou até objeto. O ato de usar o óleo simboliza para um propósito específico, como no caso de reis, sacerdotes, profetas, e a proteção contra danos físicos e espirituais, comparável ao cuidado de um pastor com suas ovelhas. A Bíblia nos afirma, nesse texto que lemos: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O próprio salmista, aliás, em Eclesiastes, está sendo afirmado isso, e o salmista também vai nos colocar um texto que se refere também a óleo, onde está escrito no Salmo 23:5, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia também mostra em Tiago capítulo 5:14, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E no profeta messiânico, Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para pregar boas novas aos quebrantados, para aparelhar os sedentos, para evangelizar os pobres, para curar os de coração quebrantados, para pregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos que estão presos. Então, o que simboliza realmente colocar o óleo sobre a cabeça? A Bíblia nos mostra situações diferenciadas, e eu queria usar a passagem onde eu hoje expus aí no meu Instagram, missionária Milka Tavares Oficial, usando esse texto, o Salmo 25:5, que é um cântico de Davi, que diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia relata o uso de óleo como algo espiritual, para proteger a mente, para nos guardar contra os ataques espirituais de insetos, de setas, de alguma coisa. E é bem verdade que talvez você está ouvindo agora e está dizendo assim: mas eu não sinto que minha cabeça tem óleo. Eu não estou indo nem para a igreja. Eu não estou, muito menos, buscando ao Senhor. Eu nem estou sentindo de fato esse óleo na minha vida. O que significa estar ungido com óleo?
É um ato que é usado para proteger as ovelhas das moscas, das feridas e até das víboras, das cobras. Simboliza o cuidado, a honra, a proteção, o favor divino em nossas vidas. A Bíblia nos mostra situações diferenciadas com óleo sobre proteção contra insetos, sobre curar feridas. O óleo era usado para feridas, para acelerar a cicatrização, não é? Tornando a pele mais resistente a ataques de cobras ou até outros animais. O cuidado e a proteção de Deus também é pautado referente a óleo, não é? A prática do pastor está com as ovelhas ali com o simbolismo de unção. Representa que Deus cuida de nós, protege-nos, nos tira aquelas influências negativas. Quando a palavra nos afirma que o salmista diz que há setas que voam de dia e mortandade que assolam ao meio-dia, fala sobre isso também, que quando a cabeça está com óleo, ela está protegida dessas setas. Também o óleo é derramado na cabeça, representando bênçãos divinas, o favor de Deus na vida de uma pessoa, como expressa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E lá na frente vai dizer, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias e habitarei na casa do Senhor. Talvez você está ouvindo agora e não lembra que ter o óleo sobre a sua cabeça refere-se à presença do Espírito Santo. Refere-se ao compromisso que uma pessoa busca em estar com o Senhor, em buscar a Deus, em estar agindo conforme a vontade do Senhor. Ter o óleo sobre a sua cabeça, ou o azeite que descia sobre a barba de Arão, mostra sobre consagração. A unção era um ato de consagração de obreiros, era um ato de consagrar pessoas, objetos, o cuidado, o favor de Deus, a unção de reis, de sacerdotes, de ministério. Assim como o Senhor nos unge, a Bíblia diz que o pastor também unge a cabeça das ovelhas, para que os insetos não venham incomodar, para que aquele óleo faça com que todo tipo de coisas erradas, palavras talvez torpes que venham, palavras para prejudicar, né, minha pastora Binete, mulher de Deus, quero lhe trazer aqui, viu? Para trazer uma palavra ou no centro de oração, que é das quartas-feiras, ou outro dia que a senhora puder, será uma honra tê-la aqui com a gente. E aí nós estamos nesta fase de entender, irmã Cristina, que o Senhor é que nos direciona. E hoje eu havia preparado uma mensagem que está em Lucas e o Senhor disse não. Tu vais falar em Eclesiastes 9 e 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, quando algumas Bíblias, né, das traduções, vem dizer nunca falte o óleo, é para que você procure estar com as vestes brancas, que representa a pureza, a santidade de Deus, e o óleo do Senhor, que simboliza a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, a bênção divina, a alegria, a celebração. O Senhor está falando com alguém que está agora talvez preocupado, com a mente perturbada, mas o Senhor está dizendo, enquanto houver óleo sobre a tua cabeça, esta perturbação não fará dano algum. Vai sair. Esta unção vai ser transbordada sobre a tua vida. É necessário estar sempre preparado. Estar sempre alvo. Porque a Bíblia, nesse contexto bíblico, quando mostra vestes brancas, não é que tem nenhum problema com roupa azul, amarela, não tem nada a ver com isso. É porque a Bíblia está querendo dizer sobre estar puro, em santidade, em justiça, que você esteja separado com uma conduta santa, uma conduta pura. Irmãos, nós estamos vendo líderes por aí. Essa semana mesmo, um líder, presidente, esposo de uma amiga nossa, missionária, ele estava mantendo a sua esposa no cárcere.
num cárcere privado. E eu disse, se continuar assim, eu vou denunciar. De repente, os filhos juntou com o tio e foram para a delegacia, denunciaram, o policial veio, pensou ter um pastor, presidente, de dentro da sua própria casa, porque estava mantendo a mulher em cárcere privado há muitos anos, viu? E passou o dia antes de ontem, todinho com ela prisioneira. Irmãos, a Bíblia fala que levantarão muitos, dizendo Senhor, Senhor, e enganarão o homem presidente. Olha, pense no homem santo. Quando eu conheci, estava em cima do altar, o Senhor disse, tu não vai pregar aqui em cima não, desce que o altar está sujo. Eu disse, como? Um homem desse, cheio de Deus, calmo, tranquilo, um homem sereno. A gente olha por fora, irmão. Mas o Senhor, Ele vê o que passa no coração do homem. E está limpo, branco. Está puro, é diferente da minha visão e da sua. Veja que eu olhei e achei ele um homem diferenciado. Um homem calmo, sensato, inteligente. Mas o Senhor, Ele vai além do olhar do homem. Sobre ungir a cabeça com óleo sempre, simboliza uma bênção do Senhor. A alegria e está em consagração. Naquela época era comum que as pessoas usassem óleo para perfumar e se preparar para uma festa, o que sugere também um estado constante de celebração. O óleo também pode ser interpretado como uma unção do Espírito Santo, que dá sabedoria, discernimento para viver a vida em Cristo Jesus. Talvez você está aí agora e o Senhor está dizendo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais ou nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Talvez alguém está usando o óleo na cabeça de alguém. Talvez alguém está cobrando vestes brancas de alguém. Mas ele não quer estar com a veste branca, nem quer que o óleo esteja sobre a sua cabeça. Às vezes alguém diz, missionária Milka, tuas palavras, tua mensagem é sempre uma palavra dura. Mas eu costumo dizer, como dizia meu avô e minha avó, o remédio bom é aquele que é ruim, que arde. O remédio bom mesmo é aquele que a gente não consegue nem engolir direito. A palavra é assim, ela é como sal. E quando alguém está feridento, que bate a palavra em cima da ferida, imagine. Quando você está com um cortezinho, que vai para a praia, né? Água salgada, o que é que acontece? Queima logo, né? A mesma coisa é a palavra. Quando alguém está numa prática errada, irmão, ele não quer ouvir a verdade. Mas a Bíblia diz que o Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação com a verdade. A mudança com a prática da verdade. E o Senhor está querendo que você tenha, pratique, viva uma vida de santidade. Há quantos estão me ouvindo agora, nesse exato momento? Eu até falei na igreja semana passada, no sábado, com a nossa irmã missionária Tassiana, na Conferência das Águias, que tinha um desejo, até é bom falar no rádio, para que se tiver algum político aí, crente ou não crente, criar uma lei, irmãos, sobre cárceres dos lares. Às vezes há mulheres que batem no seu marido. E às vezes há homens que batem nas suas mulheres. Às vezes não são nem são físicas, mas são palavras de humilhação. Colocando a mulher para baixo, o homem para baixo. Tu não serve para nada. Quando eu comecei a viver contigo, minha vida deu para trás. São palavras de maldição que a mulher começa a acreditar naquilo e vai se sentindo última das pessoas. Será que eu estou tendo uma vida com a roupa pura, branca? Com uma atitude dessa? Ou será que está faltando óleo sobre a minha cabeça? O contexto desse capítulo que lemos, a Bíblia está especificando e mostrando que é claro que a morte que vai vir, ela é certa. Para todo mundo vai chegar o dia da morte. A não ser que seja como Elias, que ele não conheceu a morte, ele foi transladado, ele foi tirado do chão por um redemoinho e foi levado de assunto aos céus e ele não conheceu a morte. Né? Alguns que dizem que foi carruagem de fogo. Mas não foi. Carruagem apareceu, mas ele foi suspenso por um redemoinho e foi levado. E ali caiu a sua capa e Eliseu a tomou e teve porção dobrada sobre a sua vida. Mas aí a Bíblia está falando aqui sobre uma instrução que vai chegar a morte e eu preciso estar com a vida consagrada.
E que na minha cabeça nunca falte óleo. Porque com óleo na cabeça, irmão, eu consigo ver que eu estou em falha. Com óleo na cabeça eu consigo repreender toda seta. Com óleo na cabeça eu consigo tirar o que não agrada a Deus. Com óleo na cabeça eu consigo entender que se a palavra está saindo, eu preciso comer, mesmo que a comida não seja a que eu quero. Mas é a que Deus quer para a minha e para a tua vida. Tem uma ação bem prática sobre esse assunto que a gente precisa ter. É para a gente viver cada dia de uma vez. Porque às vezes a pessoa já está pensando na conta daqui a 10 dias, na conta daqui a 20 dias, na conta daqui a um mês. Começa a se perturbar. Ele mal pagou aluguel, mal pagou alguma conta de casa, já está preocupado com a nova conta e começa a ficar nervoso. Ele nem vive o dia, nem se alegra naquele dia, nem agradece porque está vivo, nem agradece porque conseguiu solucionar algum problema. Ele já está angustiado por algo que vai chegar. A ação prática é você viver a cada dia, um por vez, se alegrar, mesmo dentro das tuas limitações. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e que jamais ou nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, servir a Deus na essência está se tornando cada vez mais difícil. Porque Paulo, ele dizia assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele podia dizer isso. Mas quantos irmãos nos dias de hoje não conseguem dizer isso? Porque têm sido pessoas erradas. Pessoas que estão em adultério e cobrando o adultério dos outros. Pessoas que estão no roubo e cobrando o roubo dos outros. Pessoas que estão com atitudes erradas como cristão e cobrando a dos outros, com a veste toda preta de pecado e querendo cobrar da veste do outro do irmão. Eu costumo dizer que servir a Deus, pastora Cícera, é exatamente assim: entrar numa calvoaria com uma roupa branca, sem simular nem um pedaço com carvão. É impossível, não é? É impossível humanamente. Mas eu tenho a necessidade de não deixar minha roupa branca suja toda hora. Eu tenho que estar me limpando. A Bíblia diz que a cada dia pertence o seu mal, e a gente tem que estar todo dia procurando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E não é fácil, irmão. A gente peca por atos, ações e obras. A gente peca no olhar, a gente julga, a gente é omisso. Quando alguém pede ajuda, a gente não ajuda. E tudo isso a pessoa pensa que isso é pecado: matar, se prostituir ou roubar. Não, tem a omissão. Você não ajuda o seu irmão. Você não se envolve na guerra do seu irmão. Vou me envolver não no deserto de ninguém, não, que eu vou entrar no deserto. Onde é que isso está na Bíblia, irmão? Se a Bíblia diz um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te. Está dizendo assim que é para ajudar o meu irmão que está precisando, e se ele tiver parado, sem condições de se levantar, eu ainda tenho que dizer a ele: se esforce, se levante. É como o anjo disse para Elias: levante, coma. Eita, o caminho é longo, bebe água. E não foi só uma vez não, o anjo visitou Elias 2, 3 vezes. Para que Elias voltasse ativa. Porque lá na frente ele ainda consagrar alguém que ia ficar no lugar dele. Ele ainda colocar o óleo na cabeça de alguém. Eu mesmo por esses dias senti muita falta da pastora Cícera. Ela está um pouco presa com trabalhos seculares para poder pagar suas contas. É normal. Mas a gente que anda muito junto, a gente vai sentindo aquela falta. E a prática de estar com óleo sobre a minha cabeça me faz entender que eu preciso amar o meu irmão, eu preciso sentir falta dele, eu preciso tratar dele, eu preciso cuidar dele. Às vezes, irmãos, a gente não sabe, a gente passa um tempo indo para a igreja direto. Eu entendo que aquela reserva que estavam ali as 10 virgens, só 5 que tinha reserva. Eu entendo que o óleo de reserva é esse. A gente vai bem muito para a igreja, bem muito. Mas chega um tempo que nós não conseguimos nem ir no templo. Aí eu penso, é aquela reserva que as virgens prudentes não queriam dividir, porque senão ia faltar para elas. Há situações onde nós vamos para a igreja todo dia, mas tem situações que a gente passa, que a gente não consegue chegar um dia, e o coração da gente vai ficando amargurado. A gente tem a necessidade física, e a espiritual vai ficando angustiada, sentindo falta de estar no templo, na casa do Senhor. E aqui a Bíblia relata que tem que ter uma ação prática. É de cada dia você vai vivendo, vai se alegrando, vai deixando passar. Não deixe o medo lhe paralisar, ou as dificuldades lhe paralisar, querer lhe parar.
Quando o Eclesiastes está dizendo aqui, ó, a sorte parece a mesma para todos. Mas a sorte não é a mesma para todos, sabe quando? Quando eu não me importo em manter minha veste branca e manter o óleo sobre a minha cabeça. Esse ato de colocar o óleo na cabeça das ovelhas, irmãos, se você for ver um pastor que está tomando conta de ovelhas, eu falo ovelhas animal, bicho, tá? Para você entender a metáfora. Aí pega aquela ovelha, aparece formiga nela. Dizem, eles, né, os pastores dizem até em redes sociais, vídeos, se você for se inteirar, que as moscas varejeiras entram pela orelha da ovelha e colocam óvulos dentro do cérebro delas e elas começam a endoidar. A ovelha enlouquece. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se o óleo falta na tua cabeça, vem as moscas varejeiras para colocar coisa na nossa mente. Dizer que alguém não gosta da gente, que Jesus já se esqueceu da gente, que ele não está nem aí para nossa necessidade, e começa a vir coisas na nossa mente, desejo de morte, rejeita o nosso dia de nascimento, assim como Elias fez, porque alguém diz, eu mesmo jamais vou pedir para morrer. Irmãos, se Elias pediu, Abraão pediu, Jó pediu, um bocado de gente pediu, eu nem abro a boca para dizer que não pedi. Porque a gente passa por situações que tem dia que a gente diz, era melhor que eu não tivesse nascido. Mas o Senhor está falando com alguém que está em casa. Alguém que está pelas redes sociais. Alguém que está a me acompanhar e dizendo, eu preciso desta palavra. O Senhor está dizendo para mim e para você, em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca, irmãos. Se o óleo faltar sobre a tua cabeça, vem as moscas varejeiras, coloca óvulos no teu cérebro e tu vai endoidar e vai se jogar do precipício. Como você vai ver aí, estudando os animais, as ovelhas, você vai ver que o bom pastor, quando vai procurar as ovelhas que estão enlouquecidas, a maioria delas se precipitam. Elas se jogam, porque está com os óvulos mexendo com a sua memória e ela começa a desejar coisas que não é normal. A Bíblia diz também que, o estudo diz também que a ovelha, quando ela está sem óleo na cabeça, aparecem formigas. Se ela tiver com óleo na cabeça, vai criando uma crosta sobre o seu corpo. Nem as cobras conseguem morder, picar as ovelhas, porque o seu couro começa a engrossar. Tudo tem um propósito, irmão. Tudo tem um propósito. O azeite é necessário para que eu permaneça vivo. Para que eu permaneça com as vestes brancas. Para que eu permaneça com esse óleo na cabeça e esses insetos, essas maledicências, essas coisas que ficam assolando nossa vida, não venham nos destruir por inteiro. Irmã Lídia, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E eu sei que Deus, irmã Thaís, está falando com a senhora que está em casa. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Você está aí em Bezerros, não é isso? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Ele vai falar com os seus filhos, com a sua casa. Deus abençoe também a nossa irmã lá de Paratiba, que está recebendo a palavra, irmã Margarida. Deus tem algo novo para fazer na tua vida, crente. Está alguém dizendo assim, irmã Milka, que palavra abençoada. Eu estou aqui no alto do céu em água fria, estou recebendo, peço oração. Irmãos, não é de nós, eu tinha preparado em Lucas, aí o Senhor disse, não, tu vai falar sobre o óleo. Alguém está precisando do óleo. Óleo sobre a cabeça. O salmista disse, há mortandades que assolam o meu dia. Há setas que voam meu dia e mortandade que assola. Olha, tem crente que está aí passando por situações. Né, irmã Fabi? Está dizendo, que palavra maravilhosa. Minha pastora Binete, o inimigo está dizendo, ei, desiste, ei, para, ninguém está vendo valor em ti, Deus não vai mais te usar, isso já passou o teu tempo. Ou dizendo, Deus vai usar gente mais novo. Teve um irmão que chegou, olhou para mim assim, e disse, irmã Milka, eu não sirvo mais para nada, eu não ando do mesmo jeito, eu só posso ir para a igreja uma vez por semana, eu estou envelhecida, eu não lembro nem dos versículos, eu não consigo mais adorar a Deus como antes. Eu disse, adore como a senhora puder. A melhor forma que a senhora tem para adorar a Deus é adorar com a sua vida. Eu admiro a mãe da pastora Cícera,
Porque você conversa com ela, você sente a presença de Deus. Porque ela tem um algo especial na sua vida. A forma que ela adora a Deus. A forma que ela criou seus filhos. Sozinha. Uma mulher batalhadora. A gente vai ter o culto na laje lá com ela. Não é o segundo, né? Sim. Em nome de Jesus. E aí o inimigo não quer ver eu e você acordado não, irmão. Nem atento. Mas eu quero encerrar esta palavra com uma palavra muito séria da parte de Deus. Eu estava, essa semana, eu passei 2 dias sem a voz. Com essa rouquidão. Aí comecei a entender como é que se sentem as outras pessoas que não falam. A gente que já falou uma vez e para de falar, já é aterrorizante. E pessoas que nem falam. Não conseguem se expressar, não conseguem falar, nem escrever, nem ouvir. Tem gente que é cego, mudo e surdo. E você? Enxerga, fala e ouve e tá parado, não aceita um negócio desse. A unção com óleo que o Senhor quer derramar sobre a tua cabeça é para tirar essas moscas varejeiras que colocam ovos na tua narina, no teu cérebro, causando incômodo, levando até a morte. Os estudiosos dizem que as ovelhas chegam a bater a cabeça contra a pedra por causa da loucura que chega até a sua cabeça. Quantos não estão também batendo a cabeça contra a pedra, desejando a morte? Mas o Senhor está querendo curar as tuas feridas, tirar os ovos dessas moscas varejeiras, de palavras contrárias que chegou ao teu ouvido, que o inimigo está colocando para tu não entender o trabalhar de Deus. O Senhor está dizendo: eu tenho cuidado de ti, eu tenho te protegido, eu tenho bênção para ti, eu tenho favor divino para a tua vida, eu quero derramar o óleo sobre a tua cabeça e quero te mostrar que a presença do meu Espírito estará contigo. Eu quero te consagrar, independente de homens te honrar ou não, eu quero te consagrar para fazer a minha obra. Eu costumo dizer que uma coisa é a pessoa ser ministro porque estudou, e outra coisa é a pessoa ser separado porque Deus mostrou alguém para nos escolher. Eu lembro que quando o pastor da nossa igreja de Madureira, lá em Surubim, pastor Nivaldo Ângelo, que Jesus aguardou, agora é o pastor William, foi separar para a gente ser missionário e meu esposo pastor. Estava eu e outra missionária e meu esposo e outro pastor. E ele chegou para mim e disse: Deus mandou lhe consagrar missionário. Eu disse: mandou não. Ele: mandou sim. Deus mandou lhe consagrar missionário. Eu disse: mandou não, porque eu não quero. Aí ele disse: mas a senhora vai ser consagrada. Eu disse: não, não quero não. Eu preciso estudar, preciso conhecer a palavra. Na época, eu trocava, botava Abraão para subir na árvore, botava Zaqueu para abrir o mar. Eu não sabia o nome dos profetas. E ali eu tinha vergonha até de ministrar, de falar no púlpito. Eu tinha uma timidez que eu não conseguia lembrar dos versículos. E não conseguia falar mais de 10 minutos. E ali ele me chamou e disse: olha, a senhora vai orar. Se Jesus batizar um, eu lhe consagro hoje. Se Jesus não batizar nenhum, aí eu lhe consagro outro dia. A senhora vai estudar e eu consagro a senhora outro dia. Está certo. Antes de eu ir orar, eu disse que ia tomar água, fui lá para a secretaria, dobrei os joelhos, orei e disse: Jesus, não batize nenhum, porque eu não quero não. E ali, fui orar, e Jesus batizou um homem que tinha 80 anos, e desejava o batismo com o Espírito Santo. Quando eu botei a mão em cima desse homem, o homem lá falando mistério, eu disse: Jesus, eu não quero. E Jesus foi batizando mais um, e foi confirmando o meu chamado. O pastor Nivaldo consagrou meu esposo, o pastor Aldo Tavares, me consagrou no mesmo dia missionária. Eu não conhecia a Bíblia direito, eu tinha essa dificuldade em lembrar do nome dos profetas. E ali o Senhor me preparou naquele dia, eu falei em mistérios novos, o Senhor me deu dom de revelação. Foi um mover de Deus. Quando Deus quer separar a gente, irmãos, o homem não impede. Eu mesmo não queria. É como eu digo, o espírito do governador é a gente mesmo. Eu não queria. Mas o Senhor já havia me escolhido. Então, querendo ou não, o Senhor está colocando óleo sobre a tua cabeça hoje. Essas moscas, esses insetos,
Olha, a Bíblia diz que, os estudos dizem que até o óleo vai criando uma crosta grossa na pele da ovelha, para que as serpentes não tenham força de passar o veneno, porque o seu couro fica mais grosso. Tudo tem um propósito. O Senhor está guardando a tua mente, a tua cabeça, o teu corpo, a tua alma, está guardando a tua família. Se aquiete e deixe que o óleo do Senhor, que desceu sobre a barba de Arão, desça sobre a tua cabeça, em nome de Jesus.